Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina a ser sempre o seu imitador, ser constantes. Se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. Assim nos ensina o Senhor. Devemos estar sempre constante, segundo aquele que tudo opera e executa, segundo a sua perfeita e agradável vontade. A palavra diz: bem-aventurados sois aqueles que permanecem, aqueles que fazem sempre a sua vontade, aonde Ele nos direciona e transforma toda maldição em bênção, porque ninguém pode amaldiçoar aqueles que são abençoados nas regiões celestiais, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Não há quem possa intentar acusação, porque o Senhor é aquele que nos justifica. Nós não justificamos, a si mesmo há quem nos justifica. Iremos prestar conta diante daquele que é juiz e tudo opera e executa, e não anunciamos o que nos é próprio, porque palavra meramente humana destituída de sabedoria não tem valor real se colocado na balança, e são achados sempre em falta. Mas aqueles que anunciam segundo o seu Espírito, o Senhor é aquele que, quando ainda que os acusem, o Senhor é aquele que está sempre a nos justificar. Ele é aquele que conhece a perseverança daqueles que seguem segundo o seu Espírito. Ele conhece e nos justifica, aonde, por perseverar segundo a verdade, isso nos é imputado como justiça. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem segundo o seu efetuar e querer, porque sabe que a sua perfeita e agradável vontade se cumpre em nossas vidas. Por isso, nós não aceitamos os conselhos dos ímpios. Pelo contrário, estamos aqui por os ímpios estarem mergulhados em trevas, estamos aqui anunciando a luz, a sabedoria do alto, para que eles venham, ao invés de desvanecer nas trevas, para que venham conhecer a verdadeira luz, que é Cristo Jesus. Assim como não assentamos à mesa com os escarnecedores e zombadores, aqueles que reúnem mestre para si mesmo, para somente aquilo que lhes é agradável, para interesse próprio, aonde estão sempre anunciando as suas zombarias, e o Senhor ri com desprezo dos zombadores lá do alto. Assim a palavra nos diz. Ainda que tenham uma fala diplomática, mas estão destituídos daquele que é riquíssimo em sabedoria. Porque o Senhor sonda a intenção da mente e do coração, e são aqueles que, ávidos pelo lucro, a palavra diz que estariam sempre investindo, ainda que receberam o primeiro advogado,
e tenham os dons irrevogáveis, estão destituídos daquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade, porque não têm aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, que é Jesus Cristo. Eles falam em Deus, mas o seu Deus é o Deus desta era perversa, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não tenha aquele que revela, e o entendimento é desviar do mal, pois não desviam e estão sempre maquinando a maldade, e por isso não se alcança aquele que podia os justificar, assim como não justificamos a si mesmos, mas há quem nos justifica, nos capacita e nos fortalece dia após dia, e ele é aquele que traz o galardão sem demora, segundo a conduta de cada um merece, aonde aqueles que por si mesmo não conseguem, maquinam sempre maldade e colherão da sua própria maledicência. Mas aqueles que seguem pela condução do Espírito reto e inabalável, jamais serão grandemente abalados, assim nos ensina o Senhor, e perseveram, e até aqui nos sustém aquele que é fiel, aquele que é a verdade, aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que perseveramos. A sua vara e o seu cajado nos consola. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos, aquele que nos ensina, orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te bater numa face, oferece a outra. Se teu inimigo tiver fome da palavra, anunciai de pão para os vossos inimigos, o maná do alto. Se tiver sede, seja uma fonte a jorrar, anunciando a verdade, a fim de que sejam confundidos e envergonhados. Mas na verdade não saciarão da sua fome, mas fazendo assim acumularei brasas vivas sobre as suas cabeças. Se pedir para andar 1 légua, ande 2, perseverai, não se deis vencido pelo mal, antes que sejais reprovados, assim como já foram reprovados. Mas perseverai, a fim de que sejais aprovados naquele grande dia que se aproxima depressa, e bem-aventurados sois aqueles que permanecem até o fim, aonde o Senhor preparou um lugar tanto para os obedientes como para aqueles que permanecem na devida obediência. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.